Olá pessoal, tudo bom? Conforme prometido, então, vamos fazer o terreno. Vamos fazer no ArchiCAD. Eu tô com um projeto aqui aberto no AutoCAD, porque é da onde vocês me passaram um arquivo, né? Vários projetos começam às vezes no AutoCAD. Eu vou aqui só tirar algumas coisas aqui do AutoCAD para ficar mais fácil, tá? Então aqui, ó, eu vou apagar essa parte aqui que vocês passaram para mim. Aqui eu posso deixar dessa forma aqui. Eu gosto já de mandar ele retinho, porque eu não sei, eu acho que dá menos trabalho, né? Eu vou fazer aqui uma linha L Enter, deixar o orto ligado. Vou pedir para alinhar a L Enter, seleciono todo o arquivo, tudo aqui. Clico numa linha, clico aqui em outra referência, clico numa linha, clico em outra referência, dou Enter. Escala objeto? Não. Enter, tá? Então, assim, ele mandou na medida real mesmo. E aí, o que eu posso fazer? Deixa eu colocar esse... Vou escalar aqui só o símbolo norte, SC, Enter. Clico. Ponto 2, vou colocar o norte pequenininho aqui, vou mexer para lá. Por quê? Porque eu vou fazer aqui um retângulo bem aleatório do tamanho do terreno, mas eu gosto de fazer um retângulo um pouquinho maior, ó. Vendo aqui? Ele vai dar, então, vamos colocar 70 por 70, tá? Usei o tab ali. E aí, eu vou só continuar, ó. Se eu tiver a calçada, tudo mais, já for isso mesmo aqui, eu vou só continuar, porque aqui eu vou tirar tudo que não precisa e vou deixar meio que prontinho. Então, eu tô ajeitando o meu terreno aqui, ó. Aqui eu fui a linha errada, ó, tá vendo que aqui era um muro, né? Aqui era um murinho. Ó, eu vou apagar o que eu não preciso já. Extend. Então, aqui acho que CAD, né, todo mundo sabe bem. E aí, eu vou continuar essa aqui também. Essa aqui não é uma linha que tinha, ó, tá vendo aqui? Então, eu vou apagar essa daqui e vou fazer ela aqui. As linhas, é importante que elas estejam todas bem unidas, e eu vou até conferir aqui depois para garantir que elas estejam todas bem unidas, tá? Não pode ter buraquinho. Quanto mais buraquinho, então é importante que o CAD também esteja legal, porque senão a gente tem problema na hora que vai pro ArchiCAD, tá? Então aqui o que eu tô fazendo? Eu tô meio que unindo as linhas. Essa aqui eu posso até deixar assim, eu até posso puxar aqui, mas não precisa, tá? Porque eu vou redesenhar elas lá. Eu vou apagar os textos aqui. Isso aqui depois eu vou fazer mais lá. Quanto mais limpo for, melhor é. Eu vou apagar esse aqui, ó. Todas as linhas, textos, ó. Tudo quanto é pontinho que existe que possa dar problema lá, eu vou apagar ele aqui no ArchiCAD mesmo. Eu vou olhar aqui, eu tenho assim algumas, olha só, um pontinho perdido aqui. Quanto mais limpinho ele for, melhor fica meu arquivo no ArchiCAD. Tá? Aqui eu vou deixar os postezinhos. Aí eu vou juntar, então eu vou juntar F Enter, e aí eu vou juntar essas linhas aqui assim, ó. Vou ver essa daqui, essa aqui não. Essa aqui não precisa, já estão juntas aqui, ó. Só garantindo que elas estão bem fechadinhas. Aqui vou fazer no ArchiCAD também, mas tá vendo? Ó? Então o arquivo tá mais limpinho para eu levar lá, ó. Então aqui eu vou salvar ele aqui, então tá meu arquivo um pouquinho mais limpo, ó, 567, então eu preciso mais ou menos saber o ideal, seria assim, ó, eu vou modelar ele basicamente do jeito que tá aqui, assim, depois eu vou mostrar uma alteração, mas o ideal seria você já saber o que você vai fazer, ou qual cota de nível que você tá entrando com o seu projeto, para você já modelar ele certinho, sabe, para evitar ficar fazendo um retrabalho nesse terreno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o AutoCAD aqui, vou salvar, e aí eu vou abrir, já deixei aqui aberto o ArchiCAD. Aqui o ArchiCAD eu vou salvar. Meu ArchiCAD, arquivo, salvar como? Vou salvar aqui não esqueça aqui é como projeto mesmo. Eu poderia só salvar também como projeto. Aqui eu vou colocar o nome como terreno. Unifil. E aí, eu estou salvando como projeto, tá? Na área de trabalho. Vou salvar. Vocês poderiam fazer também no arquivo de vocês, do projeto já, tá? Daí eu estou no pavimento térreo, modelagem, definições de piso, inserir abaixo um terreno.
um terreno. E aí eu vou dar ok. Tá? Então aqui eu vou trabalhar no terreno. Então eu tenho o térreo, primeiro, segundo, e aqui eu vou trabalhar no terreno. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, então eu vou criar uma nova folha de trabalho. Eu poderia utilizar aqui, mas fica muito confuso e começa a ter muita linha solta, tá? Vou utilizar uma folha de trabalho, então nova folha de trabalho independente. Daí eu vou colocar o nome de terreno. E vou clicar em criar, tá? Aqui então eu tenho terreno, folha de trabalho independente. Vou colocar agora o arquivo CAD, colocar desenho externo e vou procurar lá onde está o meu arquivo CAD que eu acabei de abrir, né? Vou abrir e vou colocar, então o desenho aqui é 1 metro, eu vou colocar e vou colocar ele já pertinho aqui. Como eu provavelmente eu fiz minha casa aqui no X, eu vou colocar ela aqui como se estivesse aqui no meio. Aqui ela vem em metro, ó. Vou colocar ela aqui mais próximo, aqui assim, ó. Basicamente de onde vocês começaram a casa, tá? Chegou aqui dentro, o que que eu vou fazer, ó? Vou clicar com o lado direito e vou explodir dentro da vista atual. Então, ó, eu vou desclicar a opção de manter os originais, porque senão ele vai fazer uma cópia, tá? E aí, como opção, eu posso importar ou usar vegetais do desenho, tá? Tanto faz, na verdade, usar os vegetais aqui, ele já vai se apropriar. Ou então, eu posso importar os vegetais, que seria importar o do CAD. Vou importar, tá? E vou dar OK. Não se esqueçam só que talvez se vocês forem para o 3D e voltar, se sumir tem que ser a documentação vegetar, mostrar todos. Daí ele mostra todos os vegetais, que às vezes pode acontecer, tá? Aí aqui, então, eu explodi meu desenho. Então, eu vou anotar os 5, 6 e 7. Então, nessas alturas eu sei que aqui, então, aqui é o ponto mais baixo. 5, 6, 7 é o ponto mais alto, né? É do meu terreno. 5, 6 e 7. Então, basicamente, se fosse fazer um projeto, eu teria mais ou menos que saber que curva que eu faria, tá? Mas aqui eu só vou modelar o terreno mesmo. Vou lá no meu terreno e vou ligar, ativar então o rastreamento e vou escolher a referência e vou procurar aqui minha folha de trabalho. Folha de trabalho aqui. Então ficou meu terreno aqui, né? Vou até, tem esse aqui que são as vistas, né? Eu posso deixar, não tem problema. E aí, basicamente, o que eu fazer? Aqui eu vou criar, a partir desse terreno aqui, a malha, se eu quiser mudar de lugar, ó, sei lá, tá atrapalhando muito ali, eu posso arrastar ele um pouquinho, né? Arrastar ele, para ele criar, para eu ver ele lá. Acho que aqui ficou legal, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar, então, agora a ferramenta malha e vou fazer um retângulo aqui em cima. Então, eu vou pegar a ferramenta malha e vou fazer um retângulo. A malha é a ferramenta que a gente usa para terreno. Então, se eu olhar lá no 3D, agora sim eu tenho 3D. Até então eu não tinha nada, agora eu tenho. Eu tenho uma malha que é um pedacinho da quadra ali que eu usei. Vou voltar, mas ele tá preto aqui, eu vou configurar, ó, diálogo de definições. Aí eu vou ver o que eu quero então, ó. Mostrar nos pisos. Então, aqui, no piso de origem, um piso acima. Eu acho que legal, pelo menos, até um piso acima. Ou então em todos os pisos, se você quiser ver em todos os pavimentos, tudo com implantação. A trama em vista pode ser essa grama aqui, ou então pode ser uma aqui mais sólida. Eu prefiro para ver, mas fica a gosto de cada um. E vou mudar a cor para ver ele também num verdinho. O meu, como tá 25, ele vai ficar um verdinho, verdinho, verdinho. Daí, tá ok. Então, aqui na pintura de superfície, que é o visto 3D, tá como pintura. Mas eu acho mais legal eu ver aqui como grama. Eu tenho folhagem e tal. Tem a grama marrom, que é uma assim bem legal. Vou mostrar para vocês. Vou dar ok. Aí ele já ficou verdinho aqui. Eu tô vendo o rastreamento do meu embaixo aqui ainda. E aí no 3D, olha só, ele fez uma graminha aqui bonitinho, ó. Tá? Ele tem uma graminha aqui. Então fica bem legal já. Pelo menos prevendo, eu já fico mais feliz. Voltei no meu terreno. Tô fazendo ele meio rapidinho, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Voltei meu terreno. Eu preciso ver melhor o que tá lá embaixo. Então aqui, ó, rastreamento e referência. Eu vou diminuir, então, o ativo e vou manter a referência aqui bem laranja, tá? Tem que lembrar que a referência é o que tá aqui na folha de trabalho, tá? Então, voltei no terreno. Aqui eu tenho o rastreamento. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a curva. Só que a curva, tá vendo lá, ela tá curtinha. E também, às vezes, vem do CAD tudo picado. E se eu for ficar mexendo no CAD lá, vai me dar muito trabalho. Então, ó, eu vou fazer uma outra curva aqui em cima. Então, eu vou usar a ferramenta SP-Line. E eu vou criar uma curva aqui, basicamente assim, eu posso pegar aqui de fora. Quanto mais próximo aqui, mais, como ele vem tudo curvadinho, ó, mais fácil de eu controlar. Tá meio retinha, eu já saio com ela e dou ok, ó, daí ela ficou em cima. Ó, se eu errar, não tem problema que eu posso, vou mostrar já, ó.
Então, quanto mais próximo o pontinho, menor é a curva, tá? Vou dar OK. Essa aqui eu vou pegar. Eu não vou tentar não pegar muito em cima da calçada ali, porque pegar em cima da calçada é só para dar BO. E como ele não é um lugar que ele cai, né? É só... Ele passa do lado, então ele fica mais simples. Vou até dar uma mexidinha aqui, ó. Tá vendo? Percebam que eu mexi? A mesma coisa se eu tivesse já a topografia pronta, ó. Então eu passaria por cima, né? Eu clico aqui nela aqui e poderia, por exemplo, editar. Opa! Editar essa curva aqui, ó. Tá vendo? Opa, aqui ficou bom, né? Editar essa curva e puxando ela para o lugar que eu queria. Se lembrando que, ó, os pontos de entrada e saída do terreno tem que sempre ser mantido, né? Que é o vizinho e aqui é a calçada. A gente não consegue, não pode mudar. Aí, então, aqui eu tenho as curvas. Então, 5, 6 e 7, né? Que eu anotei lá no meu papelzinho do lado. Então, aqui, basicamente, assim, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou criar essa medida, esses pontos no meu padrão, ó. Tá vendo que eles não estão incorporados. Eu clico na ferramenta malha, aí eu vou lá, eu clico na malha e vou lá na ferramenta malha, aperta a barra espaço em cima dessa linha que eu acabei de fazer, ó, em cima dela. Eu vou até desligar o rastreamento para não confundir, ó. Então, ó, ferramenta malha e clico barra espaço em cima dessa ferramenta. Então, vai pedir assim, ó, adaptar as arestas do usuário, que esses novos pontos que eu quero. Eu vou dar OK. Ó, vou dar ESC, clico na ferramenta malha de novo, a ferramenta espaço, varinha mágica, né, com a ferramenta, ó, e clico adaptar ao usuário. OK. Dei ESC, clico na malha, clico na ferramenta malha, clica barra espaço, clico em cima da linha que eu fiz, adaptar no usuário. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu defini que vai ter, dentro dessa malha, vai ter novos pontos, mas se eu olhar no 3D ainda não tem nada, tá bem planinho, tá? Tá bem plano. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas linhas aqui, vou apagar elas, porque eu já usei, né? Então, ficar aqui é só para confundir. E eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou lembrar que, ó, essa daqui é 5, 6 e 7. Então, eu tenho 1 metro subindo cada uma, né? Então, essa aqui 5, depois 6 e 7. Então, ó, a partir dessa daqui, então essa daqui eu vou clicar dentro desse ponto aqui e vou clicar aqui no Z, ó. Então, essa aqui eu vou subir aqui, vou subir 1 e vou aplicar todos, vou dar OK. Olha só, já aconteceu alguma coisa, né? Vamos lá ver. Ó, ele vai criar um morrinho aqui, ó. Viu? Ele já criou um morrinho. Vou voltar lá, clico na ferramenta malha, na malha, perdão. Aí vou clicar nesse outro ponto aqui, ó. Aqui, então, ele subiu com relação a 1 lá, então esse aqui são 2. Aplicar a todos. OK. E agora, ainda do ESC, clico nela. Nesse aqui, esse aqui, então, são 3. Ó, aplicar a todos, OK. Aí ficou tudo esquisito assim, ó. Vamos ver como é que ficou no 3D. Ficou, ó, ele já subiu, ó, subiu tudo, mas as pontinhas, tá vendo que tá caída? Por quê? Porque as pontinhas aqui estão naquele 0 ainda, né? Não subiu nada. Então, o que eu vou fazer? Aqui, então, aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui tá quase indo para 4. Então, esse pontinho aqui, ó. Então, ele vai, vamos falar, 3,8. Não vou aplicar todos, vou dar OK. Esse ponto aqui que tá pertinho também, ó. E esse aqui também tá caidinho. 3,8. Vou dar OK. E esse aqui também, vou colocar 3,8. Não é aplicar todos, vou dar OK. Vamos ver como é que ficou. E se tem mais algum ponto caidinho lá. Ó, aqui ficou algum pontinho, ó. Vou clicar nele aqui e vou tentar ver por aqui ou por outro lugar o que aconteceu. É uma curvinha aqui. Pelo 3D também dá para eu já colocar. Então, aqui, ó, se eu souber, vou colocar um aqui. Ó, e já deu uma consertadinha. Então, é o pontinho da lateral, ó. Eu vou vendo se tem e vou mexendo todos os pontos. Aqui pro meu, aqui aparentemente já deu OK. Aí, falei assim, mas eu não quero ver tudo isso aqui. Isso aqui é a topografia, né? Vou clicar aqui no topo do terreno. Vou diálogo de definições e vou ver aqui então, ó, o que eu posso fazer para melhorar ainda, ó. Visualização em planta todos os pisos, contorno, é um contorno, né? Contorno, a seleção de arestas, aqui mostrar somente as arestas definidas para o usuário. Aqui, e vou dar OK. Então, o que acontece? Ele só vai mostrar a curva e não toda aquela diagramação. E no 3D ele mantém, ó. No 3D ele mantém. Se eu quiser fazer um corte, ele já tá aqui. Mas aqui eu tenho, então, só o terreno. Eu não tenho ainda a divisão de quadras da rua e da quadra. Né? Então, eu vou ligar o rastreamento aqui para eu ver, então, a minha divisão de rua e de quadra. Tá?
E aí, de rua e de quadra, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu gosto de ir lá, eu vou lá no meu terreno e eu vou apagar tudo que eu já usei. Então, eu já usei a curva, já usei os números aqui, vou apagando tudo de informação aqui que eu possa ter, que possa me atrapalhar. Tá? Então, vou deixar meio que limpinho aqui assim, ó. Então, isso aqui eu não preciso. Eu podia até apagar lá no CAD, eu nem precisava dessa informação aqui, né, do meu terreno. Esse aqui pode deixar. Vai me atrapalhar um pouco? Vai, mas pode deixar aqui. Então, aqui eu tenho, engraçado que eu tenho duas linhas acontecendo aqui, ó. Então, se eu quiser aqui achar melhor, eu posso até apagar essa daqui e fazer uma nova linha aqui, se ver se isso resolve mais o meu problema. E aí, o que eu aconselho? Eu aconselho vocês a juntarem também. Então, vê se não tem nenhum pontinho mais e juntam. Então, clica nessa, Shift essa, e faz aqui a interceptar. Clica nessa e essa, e faz interceptar. E aí você faz em todas que estão juntas aqui, ó. Para quê? Para você meio que garantir que elas estejam juntando, né, dentro do teu arquivo e não fica um buraquinho, porque o buraquinho que quer dizer que elas não estão juntas mesmo, né? E aí pode ser um problema. Lá no CAD, como eu já tinha colocado elas chegando no quadro, então provavelmente elas já vão estar ok. Então eu vou fazendo em todas aqui. Mesmo assim, ainda ele não garante que vá dar tudo certo. Eu vou apagar esse aqui, que às vezes um pontinho que fica ali, ele já me atrapalha, mas a gente pelo menos eu vou fazendo de um jeito meio que pra gente ir eliminando problemas, ó. Então aqui eu tenho um arquivo mais limpinho, vamos dizer assim, né? Se eu esqueci algum, a gente é lei de Murphy, né? Se esquecer algum, é aquele lá que vai dar errado. Tá ok? Então aqui eu já limpei, eu tenho aqui o terreno e tudo mais. Vou voltar lá no meu pavimento terreno. E aí que eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou fazer vou criar esses pontos aqui dentro, ó. Então eu vou clicar aqui no terreno, modelagem, vou na ferramenta zona e vou criando agora essas linhas. Então eu clico na linha que eu quero que ele crie essa linha aqui que tá em laranja, que é o rastreamento. Ó. Então clico nela e vou clicar na malha, ó. Clico aqui, ó. Aqui adicionar, adaptar as arestas do usuário. Olha, ele criou ali, ó. Vou criando em todas. Eu tenho só que tomar cuidado de não estar criando outro terreno, tá? Então, por isso, eu tenho que estar com ele clicado. E aí, ó, de novo. Ele criou. Tem que ficar bem atenta que assim, ó. Ele muda de cor, tá vendo aqui, ó, onde ele foi criando, ó. Então, onde tá laranjinha ainda é porque ele não criou novas linhas. Deixa eu desligar o rastreamento, ó, pra eu ter certeza onde ele criou aqui, ó. Aqui aparentemente tá ok. Essa linha aqui, ele não tá grudando. Esse aqui é um probleminha, mas enfim. Deixa eu voltar aqui. Ó, deixa essa aqui mesmo, que eu prefiro que esteja essa aqui do que a curva já está montada. Tá? Então tá ok, vamos lá ver no 3D. No 3D tá a curvinha certinha, não pode estar muito abaixada, porque agora é um ponto crucial, assim, né? Se eu errar, agora eu vou copiar. Se tiver errado, eu tenho que voltar tudo, tá? Então aqui eu vou manter o terreno, vou desligar aqui o rastreamento, vou manter o terreno e vou copiar. Vou copiar ele aqui, ó, Ctrl, a distância retinho. Vou colocar de medida aqui de 80, só porque para ter uma medida mesmo, se eu precisar voltar ele certinho, mais fácil, ó, 80, Ctrl, 80, ó. Então, esse aqui tá o original, eu vou manter ele aqui assim por enquanto, e eu fiz mais 3, ó. Vamos falar assim, eu tô tentando diminuir erro, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho 3 iguaizinhos, ó, 3 iguais, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, em um vai ficar só o terreno, o outro vai ficar só a calçada e o outro vai ficar só a rua, tá? Como isso? Ó, a gente vai clicar e eu vou ver qual que eu consigo tirar primeiro. Então, aqui, ó, tá o terreno. Eu vou pegar, então, clico num ponto aqui, clico em menos, aperta a barra espaço, eu vou tirar. Então, nesse aqui, vou tentar tirar primeiro só o terreno aqui, vai ficar só a rua. Vamos tentando aqui, ó. Não é exatamente tão fácil quanto parece, tá, gente? Porque às vezes, ó, um ponto que você clica errado, ele já não aceita. Olha, então aqui, ó, por exemplo, cliquei aqui,
ele vai subtrair. Então, ele subtraiu esse ponto que eu já posso sair. Então, nesse aqui eu vou tentar deixar só a rua, tá? Clico aqui. Vamos ver qual que eu vou conseguir tirar. Só esse aqui. Esse ponto aqui já vai sair. Tá? Clico. Ó, menos. Aperta barra espaço. Ó, vou tentar tirar esse. E vou apagar. E por partes. Agora é um exercício de paciência, tá? Ó, porque às vezes ele não quer fazer o que a gente quer. Então, esse aqui, vamos ver se eu consigo fazer, mas às vezes ele não quer. Ó, ele não foi. Vou tentar clicar em outro ponto. Às vezes eu cliquei em outro ponto, ele já aceita. No caso, ele não tá aceitando, tá tirando tudo. Tá vendo que fica tudo azul? Ó, então eu vou pegar aqui e vou tirar. Vou arrastar o vértice pra cá. E eu tenho que ir olhando pra ver se não tá dando ruim isso. Tá sempre olhando. Ó, então esse aqui ficou, por enquanto, tá aqui. A nossa calçada, tá? Nossa, vou deixar esse aqui só a calçada, tá? Daí eu vou tentar agora tirar menos. Vou deixar só, perdão, vou deixar só a rua nesse, ó. Vou apagando. Às vezes ele não dá, às vezes ele, ó, às vezes ele não quer, fica um pedacinho assim, se apaga. Ó, às vezes se ele tiver aberto aqui, aí o que eu faço? Eu tiro o polígono inteiro, ó, tiro aqui menos, aí eu tiro o polígono inteiro assim, ó, clicando, tá? Então, ó, vou fazendo nisso, menos, esse aqui aceitou, eu vou tirar. Aqui para vocês então verem, ó. Então esse aqui ficou só a rua. Daí eu clico aqui na rua, clico nele, vou lá no diálogo de definições. Então, ó, essa é a rua. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mudar a cor dela. Então eu vou colocar aqui, vou mudar a cor. Então a cor da rua vai ser um cinza mais escuro. Eu vou até colocar aqui mais escuro mesmo. Mas cuidado depois na planta, né? Porque ele tem que aparecer os textos, etc, né? E no modelo 3D não vai ser mais grama marrom. Ele vai ser aqui, vamos colocar ele aqui num asfalto escuro, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Olha só, aí ele virou então um asfalto escuro. Então eu vou pegar o seguinte, vou fazer em todos, cada hora em um, e depois eu vou juntar tudo num só. Então agora aqui, ó, fiz então a rua. Agora eu vou tentar dar um jeito de tirar e esse aqui vai ficar só a calçada e esse aqui vai ficar só o terreno, tá? Então, ó, a mesma coisa, eu vou clicando. Vou tentar pegar em outro ponto agora. Ó, esse aqui, vamos ver o que eu consigo tirar. Esse aqui eu vou deixar. Ah, vocês entenderam, né, gente? Agora eu vou ficar me divertindo aqui. Vocês também vão clicando, ó. Quando não der assim, tenta, vai fazendo o polígono dentro. Aí esse aqui vai ficar só a calçada, tá? Então eu tô tirando o terreno, ó, e vai ficar só a calçada. Aí vocês têm que ir tentando, faz só o polígono, vai várias formas para você tirar. Vai clicando em pontos diversos, às vezes não é uma, passa por cima da linha, ó. Uma hora ele aceita. Menos. Aqui, ó. Se ele não der certo, tenho que clicar e tirar. Ó, né, eu quero calçado. Ó, esse aqui ele não tá aceitando de onde eu cliquei. Então, a mesma coisa. Aqui, clico nele aqui. Clico no ponto menos e vou fazer aqui um retângulo em volta aqui. Ele vai sair. Tá? Aqui, ó, vai ficar só calçado. Menos. Ó, se ele não for por bem, ele vai indo de alguma forma. Vou clicando, ele vai sair. Vou tirando. Menos. Esse aqui, por exemplo, foi até aqui. Aí, depois do finalzinho, vai ficando até mais fácil, porque... Aqui não foi. Pode fazer uma linha guia também. Aqui ele não tá querendo tirar, ó. Aqui é mais osso, hein? Aí
Tá querendo tirar ele inteiro aqui. Vamos ver que jeito que a gente vai tirar aqui. Vamos ver se criando uma outra linha aqui. Se ele resolve ajudar a gente a... não deu ainda. Às vezes é até o lugar que clica. Opa. Quando for arrastar assim, ó, arrasta bem em cima do ponto, tá? Pra não ter problema. Então, esse aqui, tá vendo? Já tá indo, ó, falta ainda uns pedacinhos. Eu vou pausar aqui, vou continuar, mas viu como é que é, né? É trabalhoso, tá? É trabalhoso. Tem arquivos que vão dar certinho, tem outros que nem tanto, ó, mas aí eu vou tirando, vou fazendo essa aqui. Então, eu vou deixar esse aqui, e aí eu vou depois tirar, né? Vou clicar aqui e vou tirando esse aqui, vai ficar só a parte... Eu vou tirar vai ficar só a parte do terreno, então vai ficar essa parte aqui, essa aqui, essa aqui. Tá? Então esse aqui até... Vou tirar aqui, depois vou tirar outro, tá? Vou pausar o vídeo, vou continuar e depois vocês vão tentando tirar do jeito que vocês conseguirem e vai subtraindo, tá bom? Olha lá, pessoal, 5 dias depois tirando, né? Eu tenho então uma rua, uma outra calçada e um outro terreno. Aí eu vou pegar aqui então a calçada. Vou fazer a mesma coisa, vou trocar, vou colocar a trama da superfície. Vou escolher aqui agora um tom, deixa eu voltar aqui, um tom de cinza também. Deixa eu colocar pela planta, que eu prefiro, tá? Que eu já vejo como é que vai ficar. Então, vou pegar aqui, 50, vou escolher uma cor, que pode ser um cinza, é a calçada mesmo. Então, aqui pode ser tanto uma calçada asfalto claro, quanto um concreto também, tá? Vocês podem escolher o que vai ser. Aí tá vendo, ela ficou cinzinha, mas é legal deixar diferente, ó. E aqui eu vou deixar ele na grama mesmo, né, que é onde é o meu terreno. Então aqui eu tenho os 3. E aí eu vou juntar, então agora aqui que eu vou fazer? Eu posso pegando aqui e puxar lá, ou então já mover o tanto que eu tinha movido, no caso aqui eu tinha movido 80, então eu vou voltar aqui 80. Esse aqui, se eu não tiver a referência, né, eu pego, aperto Shift, né, e vou mover pra cá. Então aí eu tenho ele aqui no 3D com calçado e tudo mais. Quanto mais certinho, ó, qualquer errinho, qualquer desviada que eu dou, tá vendo aqui, ó, ele deu uma desviadinha. Então eu tenho que acertar ele para ficar bem retinho. E aí eu vou juntar e olha só, mas olha que legal, ó. Aí eu tenho o terreno aqui acontecendo, ó, menor e maior. Se eu passar um corte eu consigo ver como é que tá o terreno. Mas aqui então, deixa eu só, eu vou ajeitar ele aqui, né? Vou acertar ele aqui no lugar. Provavelmente aqui ele sai um pouquinho fora do ponto, eu vou acertar pela rua. Provavelmente na hora de tirar ele deu uma andadinha no ponto, vou puxar ele aqui, tá? Pra ele não ficar esse branquinho aqui. Mas como ele não faz parte do meu terreno, é só questão da modelagem mesmo, que deu essa falseadinha provavelmente na hora que eu fui tirar do meu arquivo, ó. Então eu tenho aqui, e aqui é a posição do meu terreno. Fala, mas professora, como é que eu faço para eu fazer, sei lá, um platô no meu? Então agora que deu tudo certo, eu posso até apagar esse aqui, né? E voltar lá no meu lugar. Vou colocar ele aqui.
dentro onde estaria meu desenho. Sei lá, essa casa, se ela tá aqui no meio, né? Aí pensando assim, professora, mas como é que eu faço se eu quisesse um platô aqui na minha casa? Então, ó, eu tenho meu terreno acontecendo aqui, que é esse terreno aqui, né? E se eu tivesse um platô, vamos pensar, então, ó, eu vou primeiro, ó, eu tenho então as curvas 5, 6, e aí a outra 7. Primeira coisa eu defini, então esse aqui subiu 1, esse aqui subiu 2. Então, que nível que eu vou estar? Eu vou estar no 2, eu vou estar um pouquinho mais que 2. Vamos supor que eu tivesse quase no 3 metros, quase lá. Minha casa, não sei porque eu inventei de fazer ela no mais alto. Então, sei lá, 2,5 metros para alinhar aqui com basicamente com a saída aqui da casa, né? Aqui. Então, ó, eu clicado no terreno. Primeira coisa, eu vou fazer uma ferramenta polilinha aqui e vou fazer, sei lá, onde minha casa seria estar alocado. Então, ela vai estar alocada aqui, tá alocada aqui, né? Sei lá onde que estaria aqui minha casa, onde estaria o platô da casa, ó. Então, eu seleciono essa parte do terreno aqui, que eu faço? Vou lá na ferramenta e clico aqui para adicionar, adaptar, adicionar novos pontos, tá? Então, tá ok. Então, eu tenho esses novos pontos. Então, esses pontos que estão aqui, ó, ele criou novos pontos, mas, ó, perceba, eu tenho os pontos que estão já da curva e eu tenho esses novos pontos, tá? Aí, por enquanto, não fez nada. Eu clico no meu terreno, e clico nesses pontos aqui. Então, esse ponto aqui, vou colocar a altura que eu tenho. Então, ele estava 1,20, então, vou colocar 2,50. E vou pedir para aplicar a todos. Vou dar OK. Vamos ver lá como é que ficou o terreno, ó. O terreno, como tem as curvas passando no meio, ó, tá bem sutil, ó. Por quê? Porque tem as curvas passando no meio, mas já dá pra ver, ó, que eu tenho, então, ó, uma parte que tá mais alta e outra parte que tá mais baixa. Então, eu tenho talude acontecendo. Essas linhas que estão aqui dentro, passando nele aqui, ó, então esse aqui também tem que estar com 2,50, ó. Então, esse aqui também, ó, 2, tem que colocar ele a 2, ó, tá 1, 2,5, não aplicar todo, só nesse, ó. Aqui, e eu vou vendo o ponto aqui, 2,50. Então, ele vai tirando os buracos que vão formando. Lá já ficou ok, agora eu vou pra cá, ó. Então, aqui também tem a curva passando, ó, dentro dele. Esse aqui tá difícil, esse aqui dá até pra eu pegar, ó. Eu clico aqui e vou até tirando, ó, arrastando um em cima do outro pra ficar menos ponto, ó. Quanto menos ponto, mais fácil, né? Clico nele aqui, então esse aqui, ele vai ficar, ó, 2,5, só esse, ó. Esse aqui também é 2,5. Esse ponto aqui também, 2,5. Ok. Vamos olhar lá, ó. Então, ele criou. Tem algum pontinho ainda que tá fora, ó, mas eu já criei. Deixa eu pegar, passar um corte aqui, ó. Eu vou ver que aqui criou, tem um talude. Vou até puxar esse aqui um pouquinho, pra ficar um talude. Tá vendo o Z aqui? Eu vou dando uma ajeitada. Tá vendo aqui? Criou olha que bonitinho. Criou um talude aqui, de acordo com as curvas que eu tinha lá, ó. Aqui eu vou ajeitando pra ficar mais quanto mais ergo aqui, ó, mais suave tá meu terreno, a saída dele, ó. Tá vendo aqui? Ó o talude formando, ó. Aqui tem, ó, a curva acontecendo lá. E aqui ele tá nivelado com a entrada do meu terreno. Aqui também é a curva. Tá vendo aqui que a hora que eu juntei o ponto aqui, ele meio que deu uma zoada no meu terreno. Então aqui eu até criei um novo aqui. Deixa eu colocar 2,5. Pra ele ficar bem dentro aqui do meu... Vou arrastar ele aqui. Esse vídeo deu uma melhoradinha, ó. Foi ajeitando. Então, cada coisa, você vendo aqui como ele ficou bem suave? Deixa eu passar até um corte. Documentação, corte. Vou passar um corte aqui pra gente ver. Ó, um corte aqui e um corte aqui. Só pra gente, só do terreno aqui, tá? Então, eu tenho 2 cortes. Corte 1 aqui. Ó, então, nesse corte eu consegui ver, ó, o platô, tá vendo? Eu passei da rua inteira. Então, a rua e minha casa tá mais alta, tá vendo aqui? E aqui o outro corte também, tá vendo que aqui tem um platô, ele formou um platô. Então tá, então eu fiz esse platô aqui para colocar a minha casa. Ó, eu vou lá no pavimento térreo, só para vocês verem. Eu vou lá no pavimento térreo e vou fazer então a modelagem, só vou fazer uma parede só, tá? Só pra gente ver como é que aconteceria aqui dentro. Então aqui vou colocar 7, tab 12. Bem aleatório mesmo, né? Então eu tenho aqui uma parede da minha casa. Tem a parede. Beleza. Mas, e aí, como é que vai ficar ela no meu terreno? Então, eu tenho ela aqui.
ela tá no meu térreo, né? Eu fiz ela no meu térreo. Fiz ela no térreo. Eu tenho meu terreno. No meu terreno, como eu coloquei ela a 2,5, olha só o que aconteceu aqui, ver se vai aparecer aqui já, ó. O que aconteceu? O meu térreo tá aqui, ó. E aqui tava o meu terreno. O meu terreno ele tem subiu 3. Então tem essa diferençazinha aqui para eu colocar. Então eu vou lá modelagem, definições de piso. E aqui eu vou colocar aqui, ó, quanto que a minha casa, então se a minha casa tá, eu subi ela 2,5, então eu vou colocar, vamos pensar que ainda tem a calçada, alguma coisa para trás. Então aqui eu vou colocar 2,4 aqui. Então, essa distância aqui diminuiu. Aí eu vou diminuir ainda mais, definições 2,6, perdão, aqui, ó, para ficar ele para fora. Então aqui ainda vai minha calçadinha com 10 centímetros, aumentou 10, tá vendo aqui? Então o que aconteceu? Lá do meu terreno, eu tenho então agora que é o terreno que eu diminuí e eu coloquei ele no lugar, ó. Então, ao diminuir para casa não ficar voando, ó. Então aqui minha casa tá entrando aqui no térreo, ó, tá entrando aqui, e aqui eu tenho meu talude acontecendo lá no final do terreno. E se não fosse talude? Se não fosse talude, gente, então eu ia ter que empurrar todas as minhas curvas para lá e ia fazer um muro de arrimo. Então o meu terreno ia estar em desnível, mas aqui ele ficou bem suave. Tá? Então aqui que eu mexo. Então agora aqui eu posicionei minha casa no terreno. É só eu acertando aqui assim, ó, para ficar bem suave, ó. Entenderam? Então aqui, ó, eu tenho essa parte de arrimo, de talude, perdão, ó, que eu tenho talude acontecendo aqui de forma bem suave, ó, que é esse terrinho inclinado aqui, ó, tá? Pessoal, é isso, ó, o terreno. Então eu tenho meu terreno, coloquei um platô ali em cima, né? Se fosse para baixo a mesma coisa, só fazer para baixo, daí ela ficava para baixo do nível do terreno. Então eu tenho aqui meu terreno com a calçada e com a rua. Se eu quiser aqui na rua, eu posso ir colocando então aqui, ó, menos 0,10. E aí o que acontece? Eu vou ter um desnivelzinho aqui, né? Só para aparecer, olha aqui, a menos já é bem pouquinho, só para aparecer um meio fio aqui. É preciosismo de desenho, né? Mas fica interessante, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.